diretores de escola de primeiro grau na Prefeitura de Campinas. Foi um trauma para nós, porque nós saímos de uma prefeitura que tentou, pela Secretaria de Educação, envolver os diretores com um projeto pedagógico institucional. Então, a prefeitura anterior, a da atual assessora do ministro, eu não sei nem que cargo ela está ocupando hoje, importante lá, essa prefeitura de Campinas, ela desmobilizou todas as escolas, a prefeitura do PSDB, desmobilizou todas as escolas no percurso que eles vinham fazendo em relação à construção do projeto pedagógico. Por que eu estou dizendo isso? Porque a angústia dos diretores em relação à descontinuidade e à falta de aprofundamento em relação às políticas educacionais é tão grande que eles não têm nenhuma condição de ficar participando efetivamente dessas mudanças a cada 4 anos, e eles acabam escolhendo por conta própria a forma de desenvolver o seu trabalho. Quando eles não são obrigados, por exemplo, no caso de impedir a retenção de alunos, tá certo? Simplesmente o que fizeram? Aconteceu isso em São Paulo, no ciclo básico, na década de 80, por aí. Não podia mais reprovar ninguém, entendeu? Aí não pode mais reprovar ninguém, aonde as crianças ficam? Elas vão para a 3ª série, só que elas têm uma maturidade de aprendizagem, uma maturidade emocional de uma criança de 1º e de 2º. Os professores não sabem como lidar com isso. Isso é real, isso é concreto. O que nós vamos fazer? Se, por um lado, a psicologia está fora, out, tá certo? Dessa discussão toda, o que resulta nessas leis que são estéreis, tá certo? E que não atingem o cotidiano da escola, ou se atinge de uma forma agressiva, porque daí desestrutura com todos os diretores de escola de primeiro grau de Campinas, eles entraram numa situação de absoluto estresse. Porque eles estavam construindo um projeto pedagógico, uma gestão, tá certo? De definição de um perfil de trabalho. O que nós vamos fazer com essa clientela? Onde nós estamos inseridos? A escola do centro de Campinas é diferente da escola de periferia. Que clientela que nós trabalhamos? Vamos fazer um levantamento com esse pessoal, vamos fazer a comunidade participar, vamos trabalhar, vamos dirigir, vamos estabelecer metas, etc. E passaram por uma estrutura de que eles não podiam mais usar essa estratégia, e eles deveriam trabalhar com uma estratégia que nem foi colocada, ela saiu da prefeitura e continua a mesma desgraça hoje também. Mas, de qualquer forma, o que está acontecendo eu acho que a gente é desmobilizado, sim, a gente perde esses espaços, e a LDB está aí mostrando uma desvalorização absoluta da educação de pré-escola, né, da educação pré-escolar, um desrespeito à educação especial e ao ensino especial. Quer dizer, nós temos que rezar para Deus aqui, para ninguém precisar de nada, para nenhuma criança nascer com necessidade nenhuma. E é o nazismo, perfeito. Tá certo? Aqui, a escola só vai atender criança que tiver um determinado padrão. Os que estiverem fora desse padrão têm que cair fora do sistema. Tem que procurar procura as entidades filantrópicas. Vai procurar um pai que tem o mesmo problema, que ele com certeza se organizou numa associação de autistas, uma associação de fenilcetonúria, uma associação de mongoloides. Ele se associou e você coloca a criança lá, porque o sistema não tem condição de tratar. Aí vem a televisão e diz que as crianças são deficientes físicos e deficientes visuais e que tem que estar dentro da sala de aula. Quer dizer, é uma completa mistureba que a gente está careca de saber que serve a projetos eleitoreiros. E se nós não entrarmos nesse sistema, como ele colocou, de tentar fazer uma força e debater essas ideias e colocar, pelo menos, as políticas do município mais de acordo com as expectativas que a gente... Nós vamos continuar nessa mistureba. E aí nós vamos apagar incêndio, tá certo? Cada vez maiores. Porque se a gente for discutir psicologia do desenvolvimento, dificuldade de aprendizagem, transtorno de conduta, desajustamento, enfim, o que vocês quiserem discutir, dislexia, qualquer problema, você entrou na escola, parece uma carniça no meio de piranha. Em 2 minutos, todos os professores te cercam e cada um tem 50 tipos de problemas diferentes, querem que você responda. Então, você vai falar assim, não, mas calma, vamos lá, eu vou discutir com vocês
o desenvolvimento infantil, para ver se vocês são capazes de olhar para o que está acontecendo na sala de aula com outros olhos. E não entender que o fracasso é da criança, entender que o fracasso é do sistema. Aí eles falam, não, mas não é isso que eu preciso. Amanhã eu tenho 70 alunos na minha porta. Amanhã, o que eu faço com esses caras? Quer dizer, é um incômodo perene. Quem está nessa área só sofre. Então, para ser psicólogo escolar, precisa ser absolutamente resistente à frustração, precisa ser um cara absolutamente criativo, precisa ser um cara engajado, que tenha vontade de não ganhar dinheiro e de arrumar bastante serviço. Isso é demais. Esse é o perfil. Tá certo? Agora, nós podemos minimizar essa situação? Nós podemos minimizar, porque existem técnicas. Existem estratégias que já deram certo. Só que não é uma coisa de um dia para o outro. É uma formação que demanda anos. Às vezes, quando você põe um professor pronto para trabalhar com a primeira série, ele já saiu, a escola transferiu ele de lugar. Aí vem um substituto que não sabe nada de nada, começa tudo de novo. Gente, eu digo para vocês, eu fui 12 anos psicóloga da rede pública. Sabe onde eu trabalhava? Na sala dos professores. Ali é um lugar bom de você trabalhar. Entendeu? Conversando com os professores, ouvindo a vida deles, ouvindo a lamúria, a dificuldade, os problemas. Ali você vai colocando as ideias, ali você vai dando força, energizando esse pessoal para continuar, porque, olha, eu acho que é uma dificuldade de você trabalhar nessa aí. Os professores não têm estratégia. Não têm estratégia para fazer. Agora eu quero ver esse pessoal. Aqui em Minas Gerais está acontecendo isso, eu sei que está. Eu tenho uma aluna que é mineira, que está lá comigo. E eu estou dando assessoria para ela, porque ela está fazendo um trabalho para a Secretaria Municipal, exatamente de apoio, de suporte. Aí vai a colega chamou de clínica. É clínica que está fazendo. É psicologia clínica, porque ela não está fazendo nada de técnico na área escolar. Dando suporte para os professores que estão trabalhando com essas crianças que não podem ficar retidas, tá certo? Mas que estão aí. Olha, tem uma pergunta aqui que não veio o nome da pessoa, mas eu passei para a Glória e a pessoa poderia depois procurá-la na hora do intervalo. Nós temos um coffee break e já era até para ter começado, né? O outro seminário que está previsto, que é multidisciplinariedade e a especificidade da prática do psicólogo na saúde mental e no trabalho. E, após esse seminário, haverá palestra, avaliação de sujeitos, questões teóricas, práticas e éticas. A gente espera contar com vocês até o final dos nossos trabalhos. Eu gostaria de agradecer a Raquel e a Glória, né, pela rica contribuição que elas deram, e eu acho que a gente ficou sabendo, né, da possibilidade de a gente continuar essas questões e esses debates, né, nos seminários que a gente está organizando para o ano que vem. Então, hoje ficou esse gosto de quero mais, né? Eu acho que a gente tem muitas questões que a gente precisa de sentar e discutir, mas nós vamos usufruir mais de vocês posteriormente. Deixa eu só falar. Agradecer muito. Deixa eu só falar um instantinho para finalizar uma coisa que eu gostaria de falar antes de ir embora, porque senão eu fico muito frustrada, entendeu? Que a gente acaba vindo aqui vomitando um monte de coisa, vocês e algumas coisas você fala, é igual aqui, ela tem razão, outras coisas você fala, não, ela está louca, ela está, sabe? E no fim, contribuição, na verdade, qual é a contribuição? O que é que fica, ou que teria que ficar com vocês aqui? A Glória pode até falar o que fica. Eu vou falar o que deveria ficar para mim. Em primeiro lugar, um recado de que nós temos salvação. Nós temos salvação. Em segundo lugar, que a nossa profissão existe, ela é necessária, e que quanto mais o conceito de cidadania estiver presente na população e o exercício da cidadania estiver acontecendo no país, mais nós vamos ter uma satisfação profissional. Porque nós vamos colaborar com isso. O profissional de psicologia, para mim, é o profissional da cidadania. Então, eu só queria dizer isso para vocês. Existem inúmeras estratégias que começam com a conscientização e a disseminação do nosso saber. Quanto mais as pessoas souberem o que a psicologia faz e para que ela serve,
melhor é para nós, melhor é para todo mundo. Então, falar sobre psicologia com pais, com professores, na televisão, no jornal, escrever, sabe, é preventivo. Isso amplia o nosso horizonte, isso abre a cabeça das pessoas, inclusive para perceber que elas têm direitos a reivindicar sobre o próprio desenvolvimento. E que nós possamos nos encontrar nessa caminhada em São Paulo, no Pará, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, porque eu acho que nós temos muita coisa em comum, nós estamos lutando pela nossa profissão. Muito obrigada. Olha, tem ficha de inscrição, quem tiver interessado em se inscrever na ABRAP, a Raquel trouxe as fichas, pode procurar conosco, tá bom? Ela trouxe também 2 publicações que estão à venda. Aí quem tiver interessado, agora é na hora do intervalo, tá bom? E a Marina, que eu esqueci aqui, da Marisa Martins, eu vou passar a sua pergunta também para a Raquel, tá bom? Muito obrigada, gente. Vamos lá para o coffee break. Boa tarde. Vamos dar início agora à atividade que tem, seminário que tem um título de Multidisciplinaridade e a especificidade da prática do psicólogo em saúde mental no trabalho. Eu estou frisando isso aqui porque houve um erro de impressão no folder, né? Então, saiu especificidade da prática do psicólogo na saúde mental e no trabalho. Na realidade, a especificidade da prática do psicólogo em saúde mental no trabalho. Gostaria de convidar para compor a mesa Maria Elizabeth Antunes Lima, doutora em saúde mental no trabalho, professora do Departamento de Psicologia do UFMG, setor de Psicologia do Trabalho. Gostaria de... Deixa a Beth. E gostaria de convidar também o psicólogo Milton Oliveira, mestre e doutor em Psicologia Clínica e Criminologia Clínica pela Université Catholique de Louvain, Bélgica, autor do livro Energia Emocional, Base para a Gerência Eficaz. Bom, nós vamos, nessa mesa, trabalhar da maneira como vem ocorrendo. Eu vou franquear a palavra inicialmente para a Beth, depois para o Milton, e aí a gente abre para o debate. Ok? Bom, antes de tudo, eu queria agradecer o convite, né, que me foi feito pelos membros do CRP, no sentido de trazer um pouco da minha experiência, do meu trabalho na área de saúde mental no trabalho, né, psicopatologia do trabalho para alguns, e pela confiança que me foi depositada, né, de estar participando desse evento, que eu sei que está sendo um evento que está atingindo toda a 4ª região, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui. E eu me preparei para falar para vocês num tempo um pouco mais curto, porque eu não sei quais são exatamente as necessidades do grupo. Eu gostaria que, na hora do debate, então, a partir do que vocês esperam, né, de mim, que vocês, então, coloquem as questões e eu, na medida do possível, vou tentar responder. Então, eu me preparei para um tempo um pouco mais reduzido, justamente porque eu acho que o momento mais rico é o momento do debate, das questões, e eu queria
que a gente estabelecesse aqui essa troca. A minha experiência é mais na área de saúde mental no trabalho, então eu me sinto à vontade dentro desse tema, principalmente porque eu acho que, para se atuar nessa área, é preciso que seja dentro de uma equipe multidisciplinar. Então, essa questão de não só teorizar como viver uma prática, né, dentro de equipes multidisciplinares, para mim é o meu cotidiano. Então, eu acho que essa questão da multidisciplinaridade dentro da saúde mental no trabalho ela é imprescindível, porque a saúde ela não diz respeito apenas à saúde mental, né, à saúde no trabalho, ela diz respeito à saúde física, e aí, normalmente, a gente trabalha, na minha experiência, a gente tem uma equipe onde tem médicos, trabalhos, sociólogo, cientista político, o ergonomista, que hoje é imprescindível, principalmente a ergonomia dentro da escola francesa. Então, o psicólogo do trabalho. Então, toda essa equipe é que vai tentar olhar para aquele mundo, né, que é um mundo extremamente rico e complexo, para poder entender de que maneira aquela situação de trabalho está afetando a saúde das pessoas. Agora, essa multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, para alguns, hoje, de uma maneira, inclusive, mais pertinente, uma transdisciplinaridade, porque a gente vai, na verdade, essas disciplinas, elas se interpenetram, né? À medida que a gente vai criando um conhecimento comum nessa equipe, a gente vai percebendo que não há interferência da atividade de uma disciplina no outro, da atividade de um profissional na atividade do outro. Pelo contrário, elas são extremamente complementares e o olhar de cada um para aquela mesma situação, ele tem uma especificidade. No nosso caso, da área de saúde mental no trabalho, a nossa especificidade é olhar principalmente para a organização do trabalho. Então, o que eu chamo de organização do trabalho? Eu chamo de organização do trabalho tudo que tem a ver com a maneira como o trabalho está dividido, o que cabe a cada um fazer, qual que é o conteúdo do trabalho que cabe a cada pessoa realizar, o que fez com que aquela pessoa escolhesse aquele tipo de trabalho, o que ele significa para ela, qual que é o ritmo que é imposto àquele trabalho, quais são as exigências de qualidade, de produtividade, de que maneira é feito o pagamento, por exemplo, se naquela empresa tem uma política de pagar em função dos resultados econômicos, quer dizer, os setores que produzem mais têm uma participação nos lucros ou não. Toda a questão das políticas de pessoal, que hoje a gente está vendo aí, só nessa última década a gente já viu, desde os programas de qualidade total, passando pela reengenharia, agora esse novo modelo, né, baseado na inteligência emocional, quer dizer, todas essas políticas que vão chegando nas empresas, o que elas significam, como é que elas são implantadas, que impactos que elas têm sobre as pessoas, quais são as possibilidades de promoção, qual é o tipo de relacionamento que existe entre os pares, na hierarquia também, entre a gerência e os subordinados, quando essas pessoas têm contato direto com o cliente, qual que é a relação com o cliente. Então, de uma maneira bem sintética, e eu acho que já deu para ver que é complexo, é esse o campo que a gente entra na área de saúde mental no trabalho. O médico e o ergonomista, normalmente, eles vão atuar mais nas condições de trabalho. Isso não significa que eles não vão tocar na organização, porque à medida que a gente vai trabalhando naquela situação, vai sendo construído um conhecimento que é coletivo, junto com os próprios trabalhadores e com esse coletivo de pesquisadores também. Então, eu, enquanto psicólogo, também tenho que entender das condições físicas de trabalho, né? E o que eu estou chamando de condições físicas envolve tanto os aspectos mais físicos, como iluminação, ruído, etc., mas envolve também as condições ergonômicas, químicas e biológicas. Se você está trabalhando, por exemplo, no hospital, você vai ter que avaliar, por exemplo, problemas de bactérias, de vírus, o contato com determinados elementos que podem afetar a saúde daqueles trabalhadores. Então, todos esses elementos que o médico e o ergonomista olham e estudam em primeira mão, a gente também entra no decorrer do processo. Só que, no primeiro momento, o meu olhar é para a organização do trabalho, para esses elementos que eu trouxe aqui, enquanto o médico e o ergonomista vão olhar, basicamente, para as condições. E, à medida que a gente vai construindo aquele conhecimento, a gente vai se aproximando. Então, para mim, é importante entender das condições, como depois eles vão querer entender também da organização para poder formular, né, uma concepção mais geral sobre o problema. Agora, é muito importante também para nós entender de qual trabalho que nós estamos falando.
Então, a primeira coisa, eu entendo o trabalho, né, como uma atividade que é histórica e socialmente determinada. Então, não existe um trabalho flutuando lá. Ele está localizado no momento histórico, numa dada sociedade. Tá? Então, para mim, é fundamental, em primeiro lugar, entender de qual trabalho, em qual setor, né, que a gente vai atuar, qual é o impacto, quais são os impactos, né, quais são os impactos desse momento histórico sobre esse tipo de trabalho, sobre essa forma específica de organização desse trabalho. Então, eu, antes de mais nada, tento localizar social e historicamente o trabalho que eu vou estudar. Então, esse é um dado fundamental. Outro dado que vem junto é que a questão da saúde e da doença, para mim também, esses dois processos, né, que são tão interligados, saúde e doença, também são processos social e historicamente determinados. Então, eu pego a questão da saúde mental e a questão do trabalho, tento integrar ambos, né, naquele contexto que eu vou estudar, mas considerando que eles fazem parte de um determinado momento histórico. Ou seja, eu não trabalho com nosologias clássicas dentro da psicopatologia, eu não trabalho com manuais de psiquiatria, porque eu entendo que o adoecimento mental também, ele é processual e ele depende de momentos da história. Então, ele vai modificar de acordo com o contexto. Mesmo que sejam sintomatologias parecidas com aquelas nosologias mais clássicas, elas vão ter nuances que vão revelar aquele momento histórico, né? Aquela situação específica que eu estou analisando. Bom, então, essa questão da determinação histórico-social é uma base fundamental. Isso aí, toda equipe tem que estar baseada nisso, porque se tiver alguém, né, dentro dessa equipe que eu falei, multidisciplinar, que parte de uma perspectiva diferente, né, se isso não for um aspecto que seja do senso comum na equipe, isso vai dar conflito. Né, porque pode aparecer alguém que entenda que o trabalho possa ser analisado da mesma maneira em contextos diferentes, que as soluções que são apresentadas aqui podem ser generalizadas para outras situações. Não, para nós, cada caso, a gente é condenado ao estudo de caso. Cada caso é único, a gente tem que entender aquele tipo de trabalho, naquele setor, naquela empresa X, na cidade X, no país X, de uma maneira bem específica. É claro que, a partir de uma experiência mais vasta, a gente vai acumulando dados que nos permitem fazer determinadas generalizações. Mas o nosso método é basicamente indutivo. A gente parte de uma realidade concreta e vai chegar nas generalizações. A gente nunca parte de um modelo, de uma generalidade e tenta aplicar numa dada realidade. É sempre daquela realidade que a gente retira os elementos para compreender. Então, um aspecto importante é que a gente vai se basear no saber prático daquele grupo que a gente com quem a gente está trabalhando, que a gente está fazendo o diagnóstico, que vai fazer algum tipo de intervenção. Qual que é o conhecimento que esses trabalhadores têm a respeito do seu próprio trabalho e da maneira como esse trabalho afeta a sua saúde? Então, esse é um elemento fundamental para nós. Existe um saber prático, a gente parte desse saber e dessa racionalidade que essas pessoas têm, que muitas vezes não coincide com o saber, aliás, na maioria das vezes não coincide com o saber teórico, acadêmico, mas é imprescindível e ele tem que ser somado ao saber teórico acadêmico para que a gente tenha um diagnóstico global da situação. Então, a gente parte desse princípio de que o trabalhador, seja em qualquer contexto, tá? Mesmo que você esteja trabalhando com pessoas que tenham o primário, eles têm um conhecimento que eles adquiriram na prática, não é o conhecimento teórico, acadêmico, conceitual. E essa experiência ela é fundamental para a gente estabelecer o diagnóstico. Então, a gente parte desse princípio, de que eles têm um conhecimento que tem que ser resgatado. E, junto com os pesquisadores, e esse conhecimento prático que a gente retira do grupo de trabalhadores, a gente vai construindo coletivamente um conhecimento sobre o processo de saúde e doença. De que maneira esse trabalho afeta esse grupo do ponto de vista da sua saúde, mas uma construção coletiva. As medidas preventivas também, elas são construídas coletivamente. A gente nunca traz ideias pode até sugerir, porque à medida que a gente vai adquirindo experiência, dá para transpor e fazer determinadas generalizações, mas só a nível de sugestão para o grupo, porque sempre as medidas de prevenção ou as formas de tratamento possíveis daquela situação, a gente retira do grupo também. Isso é construído, o que eu estou chamando de coletivo, envolve o coletivo de trabalhadores e o coletivo de pesquisadores também. Bom,
Agora, é importante entender que os pesquisadores, eles têm um papel fundamental. Quando eu falo da inteligência prática, né, e daquele conhecimento que é adquirido na experiência, eu não estou dizendo que o conhecimento teórico acadêmico não seja importante. Senão, eu não estaria na academia, eu sou professora na universidade, é porque eu acredito que esse conhecimento seja importante. Mas eu acho que ele só é importante quando ele se soma com esse conhecimento prático, porque ele não abrange essa experiência. Por mais que se estude dentro das universidades, por mais que a gente faça pesquisa, a gente nunca tem um acesso à totalidade da riqueza e da complexidade de uma situação de trabalho. Só junto com os próprios trabalhadores é que a gente consegue construir. Então, a gente tem um papel fundamental de depois criar todo o corpo teórico conceitual em cima daquele conhecimento que está sendo construído. Então, ele se soma com o conhecimento prático. Agora, esse conhecimento prático, eu acho importante chamar a atenção, porque, principalmente aqui, na nossa cultura, ele é muito desvalorizado. E o que a gente percebe na maioria das empresas que a gente vai trabalhar é que tanto o psicólogo quanto o médico, os engenheiros, eles criam uma espécie de elite, né, que desconsidera e desvaloriza até esse conhecimento que o trabalhador adquire ali no dia a dia. Então, isso é cultural. Por exemplo, uma das coisas que é pouco faladas até a respeito do modelo japonês, que eles fizeram tanta apologia sobre o Japão aqui, mas engraçado que isso é pouco citado, e é um dado que talvez explique muito mais do que as outras coisas que eles dizem a respeito do Japão. Isso essa clivagem entre o corpo técnico e os operadores, no Japão é muito menor. Por exemplo, os engenheiros, eles atuam de uma maneira muito mais próxima aos operadores. Eles reconhecem mais essa inteligência prática que o trabalhador adquire ali no dia a dia, e não só eles reconhecem, como recuperam esse conhecimento para que a empresa ande bem. Talvez isso seja um fator muito mais relevante para explicar o sucesso do que outras coisas que são propaladas por aí. Então, essa coisa dessa clivagem entre as duas culturas, a cultura universitária, a cultura dos operadores, dos trabalhadores que estão ali no chão da fábrica, colocando a mão na massa, essa clivagem, ela impede uma verdadeira compreensão dos problemas relativos à saúde e das formas de prevenção que seriam adequadas. Eu já vi muitos casos de soluções na área de saúde mental, que parece uma área tão complexa, tão difícil, que foram apresentadas pelos próprios trabalhadores e são soluções, às vezes, simples e muito eficazes. Por quê? Porque eles sabem melhor do que ninguém onde é que o calo está doendo, por que isso aqui está impedindo que o trabalho flua, né, de maneira correta, por que isso está me gerando ansiedade, por que isso me causa angústia. Então, eles têm, às vezes, soluções simples, não muito caras, para problemas, às vezes, complexos, que um técnico, um expert em saúde mental e trabalho, talvez não visse, porque ele não tem acesso a essa riqueza, né, da situação concreta de trabalho. Então, um aspecto fundamental é justamente esse resgate da situação concreta, né? E um ponto importante que eu não queria deixar de abordar aqui é que a gente tenta entender mais a organização real do trabalho. Porque quando eu falo organização do trabalho, eu não estou falando de uma organização no nível de como que ela é planejada. Não é organização planejada, é organização real, é como é que ela se dá na situação de trabalho. Isso é meio complicado para nós psicólogos, porque a gente tem uma formação muito enviesada no sentido de entender a organização formal e o que é prescrito. É muito comum o psicólogo basear toda a sua atuação dentro de uma empresa naquelas descrições de cargo. Aquelas descrições de cargo, elas são importantes? São, mas elas não são suficientes, elas jamais conseguem abarcar toda a riqueza da situação real. Então, um aspecto fundamental para nós, e que eu acho que a ergonomia nos ajuda muito nisso, e trabalhar numa equipe multidisciplinar onde tem ergonomistas, está me ajudando muito, porque